Hoje nós veremos um texto que é bastante conhecido de igrejas bíblicas, daquelas igrejas que são chamadas de ortodoxas, que seguem a doutrina cristã, aquela revelada por Deus no Antigo e Novo Testamento, mas ao mesmo tempo é um texto extremamente negligenciado por muitas outras igrejas que se dizem cristãs. Em muitos casos, você pode frequentar alguma igreja e nunca ter ouvido falar sobre uma doutrina que é muito importante para a saúde da igreja local, que é a doutrina da disciplina eclesiástica. Esse texto de hoje é basicamente o texto mais conhecido acerca desta doutrina. É claro que uma doutrina, para ela ser bíblica, ela não pode estar contida em um único texto. Ela precisa contemplar o que a Bíblia como um todo fala sobre determinado assunto. Mas hoje nós veremos o principal texto acerca desta doutrina, que é Mateus 18, versos 15 a 17. Então acompanhe comigo a leitura deste texto. Diz assim a palavra de Deus: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Eu creio que para muitos de nós esse seja um texto bastante conhecido. Nós já vimos esse texto aqui, já aprendemos sobre esse texto em outras oportunidades. Se você é membro aqui da igreja, você certamente já foi inclusive ensinado sobre esse texto e sabe quais são os passos da doutrina da disciplina eclesiástica. Mas por mais que a maioria de nós já conheça esse texto, eu imagino que agora fica muito mais claro o que esse texto quer dizer por conta de todo o contexto que nós temos visto aqui ao longo do capítulo 18, ao longo dessas últimas semanas. O contexto desse quarto discurso de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Nós estamos em mais uma porção de ensino da parte de Cristo, onde ele está demonstrando aos seus discípulos como devem viver na prática aqueles que estão unidos a ele em um relacionamento de discipulado. Como devem viver de maneira prática aqueles que serão os herdeiros do reino. Jesus já ensinou aqui sobre a necessidade de abandonar o orgulho, de lutar contra ele de forma radical, de se humilhar. Jesus já disse: olha, se você deseja ser o maior, que seja servo dos outros. Jamais desprezem nenhum daqueles que querem de fato e humildemente seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus, seguir ao Messias. Cristo ensinou também sobre as pedras de tropeço que o mundo impõe sobre todo verdadeiro discípulo. Essas pedras, elas têm o objetivo de fazer tropeçar, o objetivo de nos fazer sair do caminho correto. E agora, Jesus vai ensinar sobre como devemos lidar com esses irmãos que acabam tropeçando. Como lidar com esses irmãos que acabam se extraviando. Afinal de contas, Jesus disse, as pedras são inevitáveis. Os desvios, eles vão acontecer. Então, nós, a comunidade do Messias, devemos estar preparados para lidar com estes irmãos que acabam tropeçando. Então, esse texto, irmãos, ele não possui como seu principal objetivo disciplinar o irmão que tropeçou. Por mais que nós tratamos da doutrina da disciplina eclesiástica, esse texto, ele não tem como principal objetivo fazer uma disciplina, mas fazer uma restauração. O objetivo é restaurar, trazer de volta para o rebanho. Lembra do texto da semana passada? A ovelha desgarrada, onde o próprio Senhor vai atrás dela e traz de volta para o rebanho? É isso que nós veremos aqui. Jesus tratando com a ovelha que se desgarrou. Nós veremos os 3 passos da restauração eclesiástica. Esses passos, irmãos, são extremamente importantes para nós como comunidade, como congregação. Além de que são extremamente importantes para a nossa própria vida espiritual.
Porque todos nós estamos sujeitos ao tropeço. Todos nós estamos sujeitos às pedras que são colocadas no caminho. Ninguém está livre de sair do caminho correto. E é por isso que nós temos que nutrir dentro de nós uma disposição pessoal, tanto de estar no papel daquele que vai atrás da ovelha que se desgarrou. Nós temos que ter essa disposição de ir atrás do irmão que tropeçou, mas nós também temos que ter uma disposição, porque nós podemos estar no papel daquele que de fato tropeçou. E aí então desejar que, se isso venha acontecer, desejar que os irmãos venham até nós, que os irmãos tenham a disposição de fazer aquilo que é necessário para a minha própria restauração. Então, o que fazer quando um irmão tropeçar? Como que devemos proceder em favor da restauração de um irmão que saiu do caminho do verdadeiro discipulado? É isso que nós veremos agora. Os 3 passos da restauração. Passo número 1 é o passo da repreensão particular. O verso 15 diz: se o seu irmão pecar, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. A advertência do texto anterior, que nós analisamos na semana passada, era: fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos. Lá no verso 10, nós vimos semana anterior. Jesus diz: tomem cuidado para não passarem de vítimas para agressores. Porque o pensamento orgulhoso que vocês estão nutrindo, de querer ser o maior, pode levá-los a rejeitar aqueles que se humilham verdadeiramente e que buscam o Messias como Salvador das suas vidas. Agora o foco muda. Jesus passa a falar sobre aqueles irmãos que fazem parte da comunidade do reino do Messias, mas que pecaram, que se desviaram do caminho correto. E existem aqui vários pontos importantes que precisam ser considerados para que a gente possa entender o texto de acordo com o seu contexto. A primeira questão importante é que o primeiro passo visando a restauração é dado em favor de um irmão. O texto diz: se um irmão pecar, ou seja, se alguém que confessa sua fé no Messias e está unido a ele um relacionamento de discipulado, este você deve repreender. A repreensão particular, ela não é feita para qualquer pessoa. Ela é direcionada somente àqueles que se submetem à palavra de Deus. Aqueles que fazem parte da comunidade da fé, da comunidade do Messias. Por que a repreensão particular é apenas a esses que confessam a sua fé? Porque é inútil você repreender sobre pecado alguém que não crê em pecado. Alguém que não reconhece o pecado na sua vida. É inútil. Alguém que não se submete biblicamente. Os passos da restauração eclesiástica, eles são feitos dentro da comunidade da fé. Dentro do rebanho que é do Senhor, conforme nós vimos na semana anterior. A próxima questão importante diz respeito ao pecado em si. Será que a intenção de Jesus aqui é ensinar que nós devemos repreender o irmão, seguindo aqui estes princípios do texto, em qualquer pecado que ele venha a cometer? Será que qualquer pecado nós devemos partir aos passos da restauração eclesiástica? E para respondermos isso, o contexto é fundamental. Jesus ele está desde o início deste seu 4º discurso tratando de uma situação específica. Ele está falando sobre as pedras de tropeço, sobre saída do caminho, sobre desvio do verdadeiro discipulado. O pecado em questão aqui são pecados que levam o verdadeiro discípulo a sair da comunhão, sair do meio do rebanho. São pecados que levam o discípulo a perder a sua identificação com o Messias. São pecados que descaracterizam aquela pessoa como um cristão. Pecados que impedem aquela pessoa de seguir com um testemunho condizente com a sua confissão de fé. Por conta do contexto, nós chegamos à conclusão de que não são todos os pecados
que devem nos levar a iniciar o processo de restauração nos passos aqui do texto. É um texto que fala de resgate de uma ovelha que se desgarrou. Nós não devemos esquecer, irmãos, que todos nós pecamos. E todos nós fazemos isso diariamente. Nós somos pecadores, nós vamos errar, nós vamos desapontar os nossos irmãos muitas vezes. Nós vamos falar coisas indevidas em momentos indevidos. Muitos pecados são cometidos por nós, mas muitos deles não nos afastam da comunhão. Não nos afastam de um correto testemunho lá fora. Não nos afastam da nossa identificação com o Messias. Mas nada melhor, irmãos, do que exemplos práticos para deixar a teoria mais clara, não é mesmo? Algumas igrejas, ao longo da história, elas já foram tentadas a fazer uma lista de pecados que merecem ser tratados no campo da disciplina eclesiástica, segundo os passos de Mateus 18. Muitas delas já formularam, tais pecados precisam ser tratados como disciplina, esses não precisam. Né? Você vê próprio dentro do catolicismo, os pecados mortais, os pecados veniais, né? Uma lista de pecados graves que não podem ser cometidos mais do que uma vez na sua vida. Né? Essas listas de pecado, ao longo da história, elas surgiram. Mas, irmãos, se houvesse uma lista precisa, se houvesse uma lista exata de pecados que precisam ser tratados no campo aqui desse texto, da restauração eclesiástica, ela teria sido revelada por Deus. Ela estaria expressa aqui nas Escrituras para nós. A questão é que haverá casos onde um determinado pecado pode haver a necessidade de repreensão, e em outros casos a repreensão não é necessária. Porque a necessidade da repreensão está diretamente relacionada ao testemunho pessoal e o sair do caminho correto. E aí vamos para o exemplo prático. Nós temos 2 irmãos dentro da igreja que lutam contra o alcoolismo. Lutam contra esse vício na sua vida. O pecado antigo da vida deles, eles confessaram, ambos confessam a Cristo como Salvador e lutam diariamente contra isso. Porque vir a Cristo não é simplesmente ficar livre das tentações. Muitas vezes nós vamos permanecer lutando com pecados na nossa vida, toda a nossa carreira cristã, toda a nossa jornada cristã. E esses 2 irmãos estão no momento passando por uma situação muito difícil, tiveram algumas recaídas. Um desses irmãos, ele imediatamente, quando caiu de novo neste pecado, ele procurou ajuda. Ele foi atrás de irmãos mais maduros, confessou aquilo, se arrependeu daquilo, e hoje ele permanece lutando para vencer isso de maneira definitiva. Já o outro irmão com o mesmo pecado, ele está passando por uma situação muito semelhante a deste, que caiu, mas procurou ajuda. Ele também teve uma recaída, porém, ele decidiu por se isolar. Ele decidiu ficar sozinho. Ele não tem mais vindo na igreja por vergonha de ter tido essas recaídas. E ele aparece lá esporadicamente num culto, some mais um tempo, fica longe, se isola e traz esse tipo de atitude para a sua vida. Ambos estão envolvidos em um mesmo pecado. Mas será que ambos precisariam ser tratados no âmbito da disciplina eclesiástica? Um buscou ajuda, reconheceu o pecado, está tentando lutar. O outro cometeu o mesmo pecado, porém se isolou, se afastou da comunidade. Perceba, irmãos, que se nós fizermos uma lista de pecados que devem ser tratados nos passos desse texto, ele pode ser muito prejudicial no processo da restauração. Outro exemplo que eu posso dar aqui. Eu vejo os pais de uma criança daqui da igreja que estão falhando na disciplina. Eu enxergo isso. Vejo lá os pais, eles estão negligenciando. Muitas vezes fazem vista grossa para atos claros de desobediência. Então as crianças estão desobedecendo os pais e os pais fingem que não vê. Será que esse seria um caso de eu ir fazer a repreensão nos passos de Mateus 18? Claro que não, irmãos. Esse é um caso que eu preciso me aproximar dessa família.
Eu preciso ir lá e iniciar um discipulado sobre o assunto, instruí-los sobre este tema a esses pais, aconselhá-los de forma amorosa, auxiliá-los naquela questão. Agora, se eu sei de um irmão que está envolvido em um caso de imoralidade, um testemunho pessoal completamente comprometido, atitudes que em nada lembram pessoas que estão unidas a Cristo, o que eu devo fazer nesse caso? Neste caso, eu preciso ir repreendê-lo, particularmente nos passos aqui do texto. Porque o testemunho cristão está completamente comprometido. Outro exemplo, o irmão que está envolvido em heresias. O irmão começa a disseminar falsos ensinos, ensinos contrários às doutrinas da própria igreja. Começa lá, teve uma experiência pessoal, viu um anjo lá descendo, né? E começa a dizer que todos nós temos que buscar esse tipo de experiência. E começa a disseminar dentro da igreja isso. O que eu preciso fazer com esse irmão? Repreendê-lo. Repreendê-lo de maneira particular. Porque isso compromete completamente o seu testemunho como um cristão. Agora, nós tradicionalmente vamos olhar para o texto aqui de hoje, né, um texto que é o principal texto da disciplina eclesiástica, e muitas vezes a gente olha para ele de acordo com o próprio nome que é dado para a doutrina. Disciplinar o irmão em pecado. Disciplina eclesiástica. Precisamos disciplinar o irmão que está em pecado. E aí nós podemos errar ao pensar que todo pecado merece disciplina. Mas olhem para o contexto, irmãos. O texto aqui está falando de restauração eclesiástica. São passos para trazer de volta para o rebanho alguma ovelha que tropeçou, que se desgarrou. Isso pode ter acontecido por conta de um pecado específico. Normalmente esse pecado é um pecado grave. Não é um pecado, né, moralmente comum, digamos assim. E esse pecado tem levado essa pessoa à prática de um testemunho que não condiz com alguém que está unido a Cristo. Esse é o ponto de identificar qual pecado merece ou não merece ser tratado. Esse pecado tem afastado essa pessoa da comunidade? É um ponto a ser observado. Esse pecado, ele traz um testemunho para os de fora de algo completamente não condizente com a doutrina cristã que nós confessamos, com a doutrina bíblica. São questões que nós temos que considerar quando vamos fazer uma repreensão particular. Outro ponto importante no texto, ele diz ali, se o seu irmão pecar contra você, é o que o texto diz. Este contra você, irmãos, ele é uma variante textual. O que isso quer dizer? É semelhante àquilo que nós vimos no versículo 11 na semana passada. Este contra você, ele não aparece em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, e é por isso que nós chamamos de uma variante textual. Só que ao contrário do verso 11, um versículo que não altera em nada aquilo que está sendo dito ali no texto, agora, se nós considerarmos essa variante textual, o contra você, como sendo algo que Cristo estava ensinando ali neste versículo, isso muda significativamente o primeiro passo. Significa que se nós considerarmos isso, nós só vamos repreender o irmão caso ele peque contra mim. Se não for contra mim, eu não preciso. Jesus está dizendo, se o seu irmão pecar contra você. Só que existe uma regra dentro da hermenêutica, da interpretação bíblica, que nós sempre devemos seguir. Essa regra diz que nós não podemos usar variantes textuais para formular doutrina. Como nós não temos certeza se essas palavras saíram realmente da boca de Cristo, da pena do apóstolo que escreveu, porque isso não aparece em todos os manuscritos, nós não podemos considerar isso quando nós formulamos a doutrina da disciplina eclesiástica. Nós não podemos considerar aqui o contra você para seguir os passos aqui do texto. Portanto, se um irmão pecar, quando você tiver conhecimento disso, de que seu irmão está com um testemunho comprometido com algum tipo de prática ou comportamento, quando as ações deste irmão
não condizem com verdadeiros cristãos, pessoas que temem a palavra de Deus e que vivem obediência ao Senhor. Quando este irmão tiver algum pecado grave, que tem lhe afastado do caminho verdadeiro, do verdadeiro discipulado, então nós temos a obrigação de realizar aquilo que vem na sequência do texto. Se o seu irmão pecar, vá e repreenda-o em particular. A repreensão é em particular. É você e o irmão. Você viu, você identificou, você considerou aquela prática como algo não condizente com o irmão em Cristo, você tem percebido que o irmão tem se afastado da congregação, não está mais vindo, você vai e repreenda-o em particular. Ninguém mais deve ser envolvido nesse passo. Você não vai ligar para um irmão pedindo aconselhamento sobre isso. Eu vi o irmão lá fazendo tal coisa. O que você acha que eu devo fazer? Você não vai fazer isso. Você não vai envolver mais ninguém neste primeiro passo, porque ele é em particular. Você não vai falar para as outras pessoas pedindo, orem por mim, porque eu vou repreender o irmão que está fazendo tal coisa. E aí você conta lá para um grupo de pessoas o que o irmão está praticando, o pecado dele, e você pede oração sobre aquilo. Não, é em particular. Você não vai também ligar para o pastor pedindo para que ele faça isso no seu lugar. Pastor, eu vi fulano lá, postou lá no Facebook um negócio lá que eu achei que não condiz. O senhor tem que ir lá falar com ele. Eu não gostei daquela atitude. Faça isso. Você não vai realizar esse tipo de coisa. Você vai fazer uma repreensão que é particular, de algo que você identificou como um pecado na vida do seu irmão. Como você identificou como algo grave, que precisa ser tratado, porque não condiz com o testemunho cristão. O texto aqui está dizendo que é a nossa obrigação pessoal, de uns com os outros. E este, irmãos, sem dúvida é o passo mais difícil de todos. É o passo mais difícil de todos. Mas é nossa obrigação fazer isso. É um mandamento do Senhor a nós. E é, acima de tudo, um ato de amor pelo seu irmão. É um ato de amor por aquela ovelha que se desgarrou. Você fará isso porque você ama aquela pessoa e você deseja que ela seja restaurada. E como nós devemos fazer isso? Qual a nossa atitude, a nossa disposição? A repreensão a um irmão em pecado não é um julgamento antecipado. Não é simplesmente apontar o erro de forma condenatória. O objetivo é ganhar o irmão. É sempre ganhar este irmão, trazer de volta. Nós devemos fazer isso com humildade. Nós devemos fazer isso demonstrando amor pela pessoa, demonstrando preocupação. E isso vai fazer toda a diferença neste primeiro passo. Porque nunca é fácil, irmão, aceitar qualquer tipo de correção. Nós vamos lidar com o nosso orgulho nisso. Nunca é fácil ser repreendido, mesmo quando essa repreensão é feita de forma particular, só uma pessoa contra você. Mas quando, irmãos, eu sei que aquela pessoa que está me repreendendo me ama, quando eu sei que ela realmente se preocupa comigo, a forma como eu vou considerar aquelas suas palavras serão muito diferentes do que vinda de uma pessoa que eu não perceba amor genuíno por mim. Quando eu recebo uma repreensão de forma amorosa por alguém que eu diariamente percebo cuidado com a minha vida, certamente eu vou ouvir de maneira diferente. Eu vou considerar, eu vou tentar analisar. Por mais que eu ache que eu não esteja errado, eu vou analisar cada palavra dele. Eu vou meditar sobre minha vida. Outro ponto fundamental aqui é sermos extremamente bíblicos. Nós precisamos ter respaldo bíblico quando nós realizamos a repreensão. Você precisa chegar com textos da palavra de Deus, onde aquela determinada prática é exortada. Onde a Bíblia diz, olha, não faça isso. O cristão não pode fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Mostre o texto.
Apresente a Bíblia. Essa é o que diz a palavra, não sou eu, irmão, que estou dizendo que você está fazendo errado. É a Bíblia que está dizendo. A sua prática está errada, não condiz com um discípulo de Cristo. Porque nós estamos falando de pessoas que publicamente demonstraram a sua submissão bíblica. Elas publicamente foram batizadas. Elas publicamente aceitaram uma confissão de fé da igreja. O pacto de compromisso entre os membros. Por isso é importante até usar esses documentos quando a gente for fazer uma repreensão. Mostre a confissão de fé. Mostre o pacto que nós assumimos como membros da igreja. Faça a pessoa lembrar daquilo que ela voluntariamente se dispôs a seguir. Irmão, você não foi obrigado a assinar isso aqui. Lembra que nós temos aqui um pacto que diz que nós devemos nos exortar. Eu estou fazendo isso porque eu assinei isso, e você também. Você está pregando heresia sobre experiências pessoais, mas lembra a nossa confissão de fé aqui da igreja? Lembra o que diz lá? Lembre da pessoa, aquela pessoa, da palavra de Deus, daquilo que ela voluntariamente assumiu e confessa. E aí, depois de feita a repreensão, se ele ouvir, você ganhou o irmão. Se ele ouvir, aí então houve o retorno ao caminho correto. E este aqui é o primeiro passo da restauração, a repreensão particular. Porém, pode acontecer, obviamente, de a pessoa estar obstinada em determinado pecado e não querer ouvir o irmão. Ou não ter ficado convencida de que aquelas práticas que ela anda estão erradas. A pessoa não demonstra arrependimento e não está disposta a retroceder. Não está disposta a voltar ao caminho certo. E é por conta disso que o processo da restauração não é encerrado ali na repreensão particular. Aí nós temos o segundo passo, passo número 2, que é convocar as testemunhas. Verso 16 diz: mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. Se a pessoa se recusa a ouvir a repreensão do irmão, lembrando, esse irmão foi amoroso, foi bíblico nas suas colocações, aí então esse irmão que está repreendendo ali, ele não deve simplesmente desistir se ele não for ouvido. A atitude dele não deve ser simplesmente, deixa para lá então, não quis me ouvir, vamos deixar assim, o tempo vai resolver essa situação. Não, ele precisa prosseguir lutando pela restauração. Eu não vou parar aqui, porque eu amo o meu irmão, então eu vou em frente. Eu vou para o próximo passo que Deus me orienta. E o que precisa ser feito na sequência? A instrução é para que se reúna 1 ou 2 testemunhas. E aqui, irmãos, Mateus escreve predominantemente a um público judaico. A intenção dele é falar com um judeu nesse período. E um judeu ele estaria extremamente bem familiarizado com esse tipo de instrução, porque ela é uma recomendação que encontra a sua base na própria lei mosaica. Lá em Deuteronômio 19:15, é dito que uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. A diferença é que na lei, o uso das testemunhas era aplicado num contexto de julgamento. Era um contexto de condenação judicial. Mas agora, o uso das testemunhas tem um caráter de restauração. Não são testemunhas oculares do fato que aconteceu, como na lei seria o caso. Na lei você teria que achar testemunhas que também viram a prática de determinado pecado. Aqui não. Até porque se fosse assim, irmãos, em alguns casos seria muito difícil você encontrar mais 2 ou 3 que tenham visto aquele irmão em determinadas práticas. Aqui, irmãos, as testemunhas estão ali para mostrar, para testemunhar que a repreensão foi feita. Elas estão ali para confirmar que a repreensão foi feita de forma bíblica, de forma correta. As testemunhas se fazem presente para que pelo depoimento complementar dela, diz o texto aqui na Nova Almeida, toda a questão seja decidida. E aqui eu não gostei nada, irmãos, da interpretação que a Nova Almeida atualizada deu. Toda a questão seja decidida. Porque dá a impressão que as testemunhas estão ali para decidir o caso.
Só que a palavra original aqui, que foi traduzida por decidida, ela tem o sentido de confirmar, de estabelecer. E aqui a NVT acerta o alvo ao seguir por outro caminho. Ele diz, o verso 16 na NVT, mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Esse é o sentido mais preciso do texto original. A função das testemunhas não é decidir sobre a questão, mas é confirmar a repreensão inicial. É confirmar que a pessoa em pecado, aquela pessoa que tropeçou, ela foi de fato repreendida de forma correta sobre o seu pecado. E que o caminho da restauração foi providenciado a ela. Esse segundo passo ele é fundamental para que, se houver a necessidade do terceiro, existam pessoas suficientes para confirmar que aquela repreensão inicial foi feita, que as oportunidades do arrependimento foram dadas, que apontaram o caminho para ela seguir, mas mesmo assim ela não quis ouvir. Então, tendo explicado aqui o texto, esse versículo, vamos para alguns conselhos práticos sobre o assunto, sobre esse segundo passo, visando a restauração. Esse segundo passo, irmãos, sobre a restauração de um irmão que se extraviou, ele é extremamente importante para nos fazer pensar sobre a gravidade do pecado cometido. Porque, como eu disse anteriormente, os 3 passos que estão contidos aqui no texto, eles não devem ser aplicados a qualquer tipo de pecado. E é por conta disso que esse segundo passo ele é importante, porque ele nos obriga a refletir um pouco mais sobre a seriedade do ato cometido. Nós somos aqui no segundo passo forçados a pensar, mas será que esse é um assunto sério o bastante para que eu envolva mais pessoas nisso? Será que eu não estou sendo exigente demais com esse irmão? Será que eu não estou impondo um padrão muito elevado de conduta? Será que esse é um pecado que realmente afastou ele da comunhão? É um pecado que realmente está comprometendo o testemunho de Cristo neste mundo? Será que eu devo realmente envolver mais pessoas nisso? É um passo que nos leva a pensar nisso. Porque talvez as nossas exigências estejam muito altas. Talvez aquele não seja um pecado que tirou, que afastou, que comprometeu o testemunho. É claro que todo pecado precisa ser tratado, não me entendam errado, irmãos. Só que os passos da doutrina, da disciplina eclesiástica são para tratar pecados graves e pecados sem arrependimento. Pecados que afastaram a pessoa do discipulado cristão, que afastam de um correto proceder, tendo em vista a nossa identificação pessoal com Cristo. Do contrário, irmãos, a igreja vai se transformar em um juizado de pequenas causas. A nossa comunhão aqui vai se tornar um verdadeiro inferno, se nós começarmos a olhar para cada pecado da vida dos irmãos e tentar tratar isso dessa forma. E especialmente os pastores, eles vão estar envolvidos em uma multidão de pequenas intrigas e de pequenas ofensas que podem e devem ser tratados no âmbito do discipulado pessoal uns com os outros. Ah, pastor, o irmão não me cumprimentou na igreja esse domingo. Ele não veio me dar um abraço na saída do culto. O senhor podia lá repreendê-lo por isso? Poxa, irmão, será que isso é motivo para repreensão particular? Ah, pastor, eu liguei de manhã cedo para o irmão, ele não me tratou. Ou mandou uma mensagem no WhatsApp que eu não achei que foi legal. Esse tipo de coisa acontece, irmãos. O pastor da igreja vai decepcionar vocês em vários momentos. As pessoas vão se decepcionar. Pecados vão estar acontecendo. Mas nem todos devem ser tratados dessa forma. Outro equívoco comum que a gente pode cometer é querer pular o primeiro passo. Porque é o passo mais difícil, irmãos. Acreditem, irmãos, nós vamos tentar nos esquivar disso. Se você não tomar uma posição forte em relação a isso, nos termos daquilo que Cristo tem ensinado aqui, como devemos lidar com o pecado e com o orgulho na nossa vida, se o seu braço lhe fizer pecar, arranca-o fora. É isso que ele diz, lute com seriedade contra o seu orgulho. O nosso orgulho pode querer nos impedir de repreender o irmão, por não querermos
nos envolver com aquilo, não querer nos indispor. Mas o que o irmão vai querer, vai pensar de mim se eu falar isso para ele? Então eu vou deixar para isso passar mais para frente. Nós precisamos lutar com isso de forma séria. Esse passo ele é um passo difícil, mas ele precisa ocorrer. O que pode acontecer de erro é queremos pular e correr para os pastores diretamente ou para outros irmãos. Falar, podia ir comigo lá falar com o irmão? Não podia me acompanhar nesse processo? Pode ir junto comigo repreender ele? Agora é extremamente necessário que a gente siga os passos que o Senhor nos deu. Se apenas você sabe daquilo, se você apenas tomou conhecimento de determinado pecado e você consegue tratar isso de maneira privada ali no primeiro ponto, ninguém mais precisa saber o que aconteceu. Ninguém mais. Ninguém mais possui o direito de saber sobre o pecado de um irmão, exceto aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas nele. Nós temos que ter um cuidado amoroso em preservar a reputação dos nossos irmãos. Nós não podemos ficar expondo as falhas e deficiências uns dos outros. Imagina se minha esposa faz propaganda dos pecados do pastor aqui para vocês. Certamente o testemunho de Cristo estaria prejudicado no meio dessa igreja. Mas não, ela precisa expor diretamente a mim, ou botar em Senhor, procurar É particular. Se não há mais pessoas envolvidas, elas não precisam saber daquilo na vida da pessoa. E não é encobrir o pecado. Você está tratando o pecado, mas tratando de forma particular. Porém, irmãos, se houver necessidade de partir para o segundo passo, se só a repreensão particular não deu certo, você precisa ir além, você precisa de fato envolver outras pessoas, então tenha muito cuidado com quem será envolvido no processo também. Obviamente que essas testemunhas precisam ser crentes e membros da mesma congregação. Você não vai envolver o tio, o sogro, pessoas que daqui a pouco não fazem parte da igreja. Você precisa ser um irmão em Cristo. Membros da congregação, preferencialmente irmãos maduros, os líderes da igreja, e ainda, se possível, que tenham algum tipo de afinidade com ela, que sejam mais próximos àquela pessoa que será repreendida, porque isso vai facilitar no processo. E aí, neste encontro, o irmão do primeiro passo, ele deverá expor novamente diante da pessoa e das testemunhas aquele pecado. E as testemunhas estão ali para confirmar, para ouvir que a repreensão for feita e também falar, também repreender e também apontar o caminho da restauração. E é importante enfatizar sempre isso. No processo da restauração eclesiástica é necessário não só dizer o pecado. Olha, você está fazendo isso, é errado. Mas você precisa apontar o caminho da volta, o caminho da restauração. Olha, irmão, para você sair disso, faça isso. Vamos tomar esse cuidado, aponte o caminho da restauração. Indique aonde ela precisa trilhar para sair dessa situação e voltar ao verdadeiro discipulado. Agora, mais uma vez, é possível que ela não se arrependa. Mesmo com a pessoa inicial, mesmo com as testemunhas, pode ser que determinada pessoa permaneça obstinada na sua prática errada, na sua prática pecaminosa, que diga, olha, eu não consigo me arrepender, eu acho que não está errado, eu quero continuar nesse caminho, eu não vou voltar atrás. E aí, nesses casos, nós chegamos ao passo 3, expor o assunto para a igreja. Diz ali o verso 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Se a pessoa se recusa a ouvir a exortação particular, se recusa a ouvir as testemunhas, aí então, segundo Jesus, o assunto deve ser levado para a igreja. E aqui nós devemos lembrar que neste momento histórico, em que Jesus está ensinando os seus discípulos
a igreja do Novo Testamento ainda não existia. E a palavra aqui, que é traduzida por igreja, a palavra grega, ela já é bem conhecida de muitos, né? Eclesia. E significa literalmente uma assembleia, um ajuntamento local. O que existia neste momento era o ajuntamento daqueles que seguiam o Messias. Era o ajuntamento dos discípulos, aqueles que estavam unidos a Cristo em um relacionamento pessoal. E este significado, ele pode ser transportado para nós hoje sem nenhum tipo de dificuldade. A congregação hoje que nós temos são de pessoas que confessam a sua fé no mesmo Cristo de Deus do período apostólico. Então agora, o que significa expor este assunto à igreja? Será que nesse terceiro passo nós vamos aqui expor a pessoa, condená-la pelos seus pecados diante de toda a igreja? Olha só esse irmão que herege, pregando heresias, né? Que vergonha! É esse tipo? Óbvio que não, irmãos. O objetivo é restauração. O assunto ele passa a ser tratado de forma pública para que a igreja toda tenha a oportunidade de ir atrás da ovelha que se desgarrou. É para que a igreja toda possa se preocupar com essa pessoa que está em pecado, que se extraviou, porque muitas vezes a igreja nem percebeu, nem viu, alguns não têm tanta afinidade, não conhecem. E aí então toda a igreja tem a oportunidade de orar pela restauração dessa pessoa. Mas preferencialmente dando a oportunidade para todos buscar esse irmão, ir atrás pessoalmente e falar com ele, exortar, assim como exortaram os primeiros lá no início do processo. A esperança aqui é que essa pessoa, quando ouvir vários irmãos lhe convocando para retornar ao caminho, vários irmãos apontando a forma de ser restaurado, essa pessoa possa cair em si. Poxa, mas está a igreja inteira falando que eu estou errado. Então quem sabe eu estou errado mesmo. Oh, mas está toda a igreja ali. A oração de todos os irmãos tem efeito também. E aí ela pode perceber o seu erro, se arrepender e ser restaurado. Agora, se mesmo assim a pessoa se recusa a ouvir, se mesmo com toda a igreja falando, orando, ela se recusa a se arrepender, se recusa a retornar ao caminho certo, ela permanece hostil, permanece obstinada nas suas práticas, no seu pecado, ou qualquer outra coisa que seja o motivo pelo qual ela foi repreendida, aí então a recomendação é que devemos considerar essa pessoa como gentil e publicano. O ponto final, onde não existe mais nada que possamos fazer em termos de restauração, leva ao veredito de tratar a pessoa como gentil e publicano. E aqui pode ter um erro que a gente pode cometer ao ler essas palavras. De olhar, muitas vezes, para Jesus, tendo atitudes de misericórdia e compaixão para com gentios e publicanos, e pensar que é disso que se trata aqui. Que é isso que Jesus tem em mente, que devemos ter compaixão, devemos ser compassivos com aquela pessoa obstinada no seu pecado, como Jesus foi compassivo com gentio e publicanos. Agora, o sentido aqui, irmãos, desta ordem final não é outro senão a exclusão. Trate-o como gentil e publicano. Permita que ele seja para você como gentil e publicano. A recusa do ofensor em submeter ao julgamento de toda a comunidade da fé deve levar a igreja a tratá-lo como alguém de fora. Alguém que, além da necessidade de uma verdadeira conversão, é alguém que está rejeitando abertamente o reino de Deus e o Messias de Deus. Olha, o seu testemunho não condiz com alguém que segue ao Senhor. Você precisa se arrepender disso. Você precisa retornar aos caminhos da fé. Não, mas eu não vou retornar. Eu não me arrependo. Aí então essa pessoa é alguém que rejeitou o Messias. Ela rejeitou a palavra. Ela rejeitou a comunidade. Essa exclusão não é a igreja que está excluindo, é a pessoa que decidiu se excluir. Ela decidiu sair do meio porque ela não confessa mais a mesma fé.
E aqui, irmãos, eu vou trazer alguns outros paralelos bíblicos, porque, como eu disse, a doutrina, ela nunca é feita em cima de um único só texto. A doutrina da disciplina eclesiástica ela é formada por vários textos ao longo de toda a Escritura. E aqui tem outros 2 textos importantes que nos ensinam como tratar com alguém que se recusa a obedecer. Romanos, capítulo 16, verso 17 a 18. Romanos 16, verso 17 a 18. Diz assim: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Observem bem, irmãos, que não agem, que não procedem de acordo com a doutrina, que não seguem os ensinamentos de Cristo. Observem. E aí Paulo dá ordem. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo. Ela se recusa a obedecer a Cristo. Eles não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Ela segue os seus próprios desejos. Olha, eu não quero largar isso. Eu não quero abrir mão dessa prática, porque eu estou feliz nela. O que essa pessoa está dizendo? Eu não quero a Cristo. Eu quero seguir o meu coração. Eu quero seguir o que eu acho que é bom para a minha vida. Eu não quero me submeter à palavra de Deus. E aqui o que Paulo diz? Afastem-se deles. Afastem-se. Saiam para longe. 2 Tessalonicenses 3,14. Diz assim: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, Paulo está recomendando, está instruindo os irmãos de Tessalônica. Ele diz: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata, analisem aqueles que não seguem a palavra, vejam quem são essas pessoas, e aí vem a ordem. E não se associem com ele. Não se associem. Não tenham comunhão. Não fiquem perto. Se afastem. E aí, qual o objetivo disso? Paulo diz: para que fique envergonhado. Para que ele sinta. Para que ele perceba o erro. Então, quando esses 3 passos da restauração falham, a exclusão de uma pessoa do meio da comunidade da fé, ela não deve ser vista como só uma punição. Ela foi afastada em disciplina. Isso não é só punitivo, mas ele é o último recurso. Ele é o último duro recurso, que tem como objetivo, mais uma vez, a restauração, para que fique envergonhado. Para que lá fora, para que fora do meio dos crentes, lá no mundo, sem comunhão com seus irmãos, fora da congregação, longe da comunidade da fé, ela possa perceber o seu erro. Lá no mundo, vendo que a vida é muito pior, longe da comunidade da fé, ela possa se arrepender. E aí então retornar. É o último recurso, não é punição, é visando restauração. Não é simplesmente punir. É para que lá fora ela perceba o erro. Então, quando isso acontece, irmãos, quando a pessoa consegue, nesse último duro passo, reconhecer o seu erro, quando isso ocorre, e aí nós lembramos da semana passada do texto, a Bíblia diz que o Senhor fica mais alegre por causa desta, que se arrependeu e voltou, do que por todos os outros irmãos que estão firmes e não se desviaram do caminho. Então esse texto aqui de Mateus 18, 15 a 17, mostra que o pecado ele é coisa séria. E ele precisa ser tratado com seriedade. A ausência desse tipo de cuidado na igreja, a ausência de disciplina bíblica, a ausência do cuidado uns com os outros que nós devemos ter, lembrando do passo 1, lembrando da repreensão particular, isso é uma maldição para uma igreja cristã. Uma igreja que não se preocupa com isso é uma maldição para essa igreja. Uma igreja bíblica, ela precisa ter normas de fé e de conduta. A igreja precisa expor claramente as suas doutrinas e princípios. A igreja precisa ordenar aos seus irmãos que se esforcem
obviamente com a ajuda do Espírito Santo, a aplicar tudo aquilo que nós aprendemos de forma prática em suas vidas. É por isso que nós temos uma confissão de fé. As doutrinas são expostas. É por isso que nós temos pacto de compromisso. Para que haja uma cobrança mútua. O pastor Adriano, sempre ele questiona os novos candidatos à membresia. Se você já participou de alguma entrevista de novos membros, o pastor Adriano sempre faz a mesma pergunta. Você está disposto a dar uma carta branca para os membros da igreja se intrometerem na sua vida? Ele pergunta. Você está disposto a que a gente se meta na sua vida? Porque a Bíblia nos ordena isso. É uns com os outros. É uns ajudando o outro. Não é se intrometer no sentido, não, você precisa ser assim, essa. Não, irmãos. É visando santidade, visando crescimento. É visando aquilo que Deus quer para nós neste mundo. Lembrando do que o autor de Hebreus diz, sem santidade ninguém vê ao Senhor. Se não houver essa busca dentro da igreja, nós estamos sendo hipócritas. Estamos vivendo um conto de fadas, uma realidade alternativa. Isso é necessário. Essa cobrança é necessária. Porque não existe nada mais maléfico para o testemunho de Cristo neste mundo do que igrejas, congregações, pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como pessoas mundanas, que não se preocupam com um testemunho condizente com o Senhor, aqueles que seguem e pregam. Não é assim, irmãos. Quantas vezes nós vamos falar de Cristo, de igreja evangélica, para uma pessoa que nunca frequentou, que conhece a igreja só pelo que vê na TV, e nós temos que estar explicando o que é uma igreja para a pessoa. Quantas vezes, quando eu tenho que dizer, qual a sua profissão? Pastor, eu peço sempre uns minutos a mais. Deixa eu te explicar o que significa. Porque talvez você entenda errado o conceito disso. A gente tem que estar explicando para as pessoas a fé cristã, o evangelho, o que é ser evangélico. Por quê? Por causa de testemunhos de igrejas que não levam a sério essa doutrina. Que não lutam pela santidade no seu meio. O cara se diz crente. O cara lá da minha empresa diz que é crente, vai na igreja. Mas ele vive cantando as colegas lá do trabalho. Como é que pode ser crente desse jeito? Não acontece esse tipo de coisa, irmão? A pessoa se diz crente, mas olha o jeito que ele trata esposa e filhos. Se isso é ser crente, eu não quero ser crente. Porque eu não sou crente e trato minha esposa muito melhor. Se diz crente, mas passa a perna nos outros. Vive fazendo cambalacho, fazendo rolinho. Aquele lá é pastor, mas se divorciou 2 vezes já. Isso é comum no meio evangélico, irmãos. Isso é comum. Enquanto os crentes não levarem a sério no seu meio o testemunho, é Cristo que está sendo prejudicado. É o nome do Senhor que nós levamos. E que isso não ocorra no nosso meio, irmãos. Então o texto de hoje, ele nos ensina sobre como devemos lidar com irmãos que tropeçaram. Irmãos que saíram do meio do rebanho. Nós aprendemos como a comunidade do Messias deve lidar com eles. Seguindo os 3 passos que visam restauração. O primeiro passo é a repreensão particular. O segundo passo é convocar as testemunhas. E por fim, o terceiro passo é expor o assunto para a igreja. Se nós somos a comunidade dos santos, o pastor Adriano falou na quarta-feira na escola bíblica, o uso das palavras distorcidas, a gente tem medo de falar que somos santos, porque é a ideia do santo católico. Mas nós somos a comunidade dos santos, aqueles que foram separados por Deus neste mundo. E se nós fomos separados por Deus, por qual motivo fomos? Para sermos sal e luz neste mundo. É isso que Jesus disse que os seus discípulos seriam. Então, irmãos, isso existe sobre nós uma obrigação especial que deve nos levar a vidas transformadas. Nós temos que lutar pela nossa santidade, porque isso vai refletir na santidade da igreja local. Nós devemos nos envolver com a vida dos nossos irmãos. Nós devemos nos ajudar mutuamente a cada um superar as nossas dificuldades. Dificuldades que vão se apresentar constantemente no mundo em que vivemos. E nós devemos fazer isso porque esta é a vontade de Deus para nós. Portanto, fuja de igrejas que não exista disciplina bíblica.
Fuja de igrejas que não exista tratamento de pecado entre os irmãos, que não busca aqueles que saíram do caminho. Fuja de igreja onde não sejam ensinados os 3 passos da restauração. Se nós estamos em Cristo, então devemos lidar de maneira radical com o pecado. Do contrário, nós seremos como os religiosos do tempo de Jesus, hipócritas, pessoas que interpretam papéis em uma peça de teatro. Eu sou evangélico. Mas é só no domingo, né? Só quando vem para a igreja. Durante a semana, testemunho completamente não condiz com quem é que ele diz que segue. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos refletir a glória do Senhor no nosso meio. É o nome de Cristo que está em jogo. Nós carregamos o nome de cristãos. E muito disso está diretamente ligado com a forma como nós lidamos com o pecado e com a doutrina da disciplina eclesiástica no contexto da igreja local. Que Deus nos ajude nisso, porque não vai ser fácil, irmãos. Como eu falei, lutem para que o primeiro passo seja dado, porque esse é o mais difícil. Provavelmente você vai ter que lutar contra o seu próprio orgulho para ir a um irmão, repreendê-lo. Mas isso precisa ser feito. Para o bem de todos nós. Para o nosso crescimento. Para a nossa santificação. E para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Amado Senhor, bondoso Pai. Nos colocamos essa manhã diante de um texto que é, muitas vezes, bastante duro para todos nós. Seja qual for o papel em que a gente esteja. Entre aquele que vai repreender quanto aquele que é repreendido. É mais um texto que lida com a questão do orgulho. Lá do início do capítulo 18, onde os discípulos queriam ser os maiores no reino. Para que a gente possa cumprir os passos da restauração, nós precisamos da humilde dependência, de sermos como criança, de abandonar o orgulho e fazer a repreensão, ou de abandonar o orgulho e ouvir a repreensão que é feita. Isso lida diretamente com o nosso pecado, com o nosso testemunho. Que o Senhor nos ajude, de fato, a vivermos isso na prática, e que não seja apenas teoria que é ensinada, mas logo esquecida. Mas que haja uma preocupação pessoal de cada um de nós com o nosso irmão. De cada um de nós, um desejo de ver o irmão crescendo em santidade, abandonando práticas erradas, seja elas quais forem. Nós devemos fazer isso porque é mandamento. E não porque nós nos sentimos bem ou não para fazer. Porque nós não somos guiados pelo sentimento, mas pelos mandamentos de Deus a nós. Agora, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a fazer isso mesmo. Porque nós sabemos que por nós, pelo nosso próprio sentimento, pelo nosso coração, por nós mesmos, nós não tomaremos os passos. Mas nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Foi o Senhor quem nos resgatou. É o Espírito Santo que habita em nós. E se isso é verdade, nós vamos conseguir ser aqui, Deus, neste mundo, uma congregação de pessoas que se importam uns com os outros. E que lutam uns pelos outros. E que têm alegria em olhar a obra que Deus tem feito uns nos outros. O crescimento diário, constante, ano após ano, vendo irmãos sendo transformados cada vez mais na semelhança do Senhor. Que possamos ser aqueles que servem, aqueles que buscam de fato servir aos irmãos com este objetivo. Ser um bom testemunho de Cristo no mundo. Ser luz, ser sal, fazer a diferença, Pai. Nos ajuda. Sabemos que não será fácil, mas nós confiamos que o Senhor nos dará tudo aquilo que é necessário para vivermos na prática a Tua palavra. Senhor, nos guarda, Deus, mais essa semana. O Senhor cuide da nossa vida, da nossa saúde, que a gente possa estar aqui novamente na próxima semana para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Boa semana a todos. Até próximo domingo.